Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Digam todos graças a Deus. Precioso Deus e querido Pai, aqui estamos nesse momento apresentando nossas vidas em submissão a Ti, a Tua Palavra, na esperança, Senhor, de que Tu venha falar com cada um de nós, e que Tu venha abrir as Escrituras para que isso venha trazer entendimento para nossos corações, e que uma vez nós compenetrados em Ti, na Tua Palavra, isso seja de fundamento para que nós alicercemos nossa fé e que isso nos encoraje, que isso faça com que sejamos aqui hoje mais uma vez aperfeiçoados por meio da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra diz que, Tu mesmo diz que a Tua Palavra é como um martelo que esmiuça a penha. E nós cremos que a Tua Palavra pode fazer isso conosco. Pode quebrantar nossos corações de pedra e nos dar um outro coração, um coração de carne, um coração convertido a Ti. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra tem poder para fazer isso. Há poder na Tua Palavra. E nós sabemos que a Tua Palavra não são apenas ideias ou palavras escritas, mas há vida e há poder. A Tua Palavra diz que a Tua Palavra é a verdade. Cristo disse isso. E nós cremos nisso. Então, Senhor, que a Tua Palavra, mais uma vez hoje, seja revelada e aberta para nós. Nós pedimos isso e crendo que Tu nos responde, nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Pode tomar vossos assentos. Meus queridos, só para uma rápida contextualização aqui dessa escritura, dessa passagem aqui que nós lemos, Paulo ele disse que ele conhecia a lei de Moisés. Você sabe que ele pertenceu à escola dos fariseus. E ele disse que quanto à lei de Moisés, ele era irrepreensível. Ele era muito zeloso. Porém, ele não se dizia sentir qualquer orgulho disso. Ele não tinha orgulho depois que ele conheceu o caminho, né? Caminho. Você sabe que no início o evangelho era chamado assim, né? Os que difamavam do caminho, alguns chamavam o caminho de seita. Então, quando ele aceitou o caminho, ele rejeitou todo aquele conhecimento que ele tinha. Ele não tinha mais orgulho daquilo. Até então, ele achava que aquilo era o máximo. Talvez antes de nós conhecermos a mensagem, nós pensávamos que o que nós entendíamos era o máximo e isso era tudo que nós precisávamos saber. Mas Paulo, como o irmão disse, né, a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, muita coisa que ele sabia era a palavra de Deus. Não era nada errado. Mas o que estava errado com Paulo é que ele não sabia aplicar as Escrituras. A prova disso é que quando as Escrituras estavam sendo cumpridas ali, quando Cristo veio, o Filho de Deus, e preparou ali uma igreja, através da sua mensagem, através do seu apostolado, o que foi que Paulo, no início, quando era um fariseu, fez? Ele começou a perseguir a igreja de Jesus. E o que ele tinha para perseguir? Qual era o subsídio? A palavra. E a palavra estava errada? Não. Então o que estava errado? A forma como ele aplicou a palavra. Você entende isso? Você vê que você pode ter a palavra e a palavra pode estar certa, mas se você não souber aplicá-la da forma correta, ela não vai surtir o efeito correto. Você entende isso, meus irmãos? Umbanda falava muito disso. Às vezes nós temos motivos e objetivos errados.
Então, não basta você apenas ter zelo de Deus, você buscar Deus, você querer fazer algo por Ele. Você tem que saber o que Ele requer de você, para que você faça, de forma que o que você faça seja agradável e aceitável aos olhos dEle. Nós temos que servir a Deus e amar a Deus, não do nosso jeito, não da nossa maneira, mas da maneira dEle, do jeito dEle. É uma coisa tão simples que eu estou dizendo aqui, mas parece que muitos não conseguem entender isto, porque quando alguém, por exemplo, se baseia em alguma doutrina, em algum dogma, em algum credo, em algum estatuto de uma igreja e toma isso como norte para a sua vida religiosa e espiritual, eles acham que seguindo a risca a cartilha da sua igreja, da sua denominação, ele está fazendo tudo que é agradável aos olhos de Deus, e muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas se identificam, por exemplo, como cristãos, mas ao confessar uma fé que seja bíblica, você percebe que muitas vezes eles não estão se identificando com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que são cristãs, mas eles dizem que são, por exemplo, alguns dizem que são trinitários, outros dizem que são unicistas. Essas duas doutrinas não fazem parte da Bíblia. Começando pela doutrina trinitária, de que Deus se divide em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos falado isso em vários estudos. Isso não faz parte do ensino apostólico original. Por 200 anos nunca jamais se ensinou ou se falou de um Deus de 3 cabeças. Porque é isso que esse Deus da Trindade é. Se quer a palavra Trindade, você encontra na Bíblia. É um ensino católico, surgiu 200 anos depois dos cristãos. Tertuliano foi o homem que criou essa doutrina. Ele era lá de Cartago, então ele era um pagão, próximo ao Egito, ali. Então ali havia várias culturas pagãs. E ele fez um ecletismo, ele viu que havia várias trindades na religião egípcia, na religião do zoroastrismo, na religião hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, alguns exemplos. Então ele pensou, parece que a Bíblia também me encaminha para essa mesma compreensão. Então ele também criou uma doutrina trinitária. Deus se manifesta em 3 pessoas. Mas não é exatamente assim que Deus está sendo expresso ali. Não foi assim que os apóstolos ensinaram. Eu vou repetir, por 200 anos, os apóstolos e os seus discípulos e os pais pré-nicenos, não é isso? Nunca ensinaram essa teologia. Então você tem, por exemplo, só estou dando esse exemplo, aqueles que se dizem trinitários, estão confessando então uma doutrina que não é cristã, que não é bíblica. Você acha justo uma pessoa se identificar como cristão, confessando uma doutrina que não é cristã? Você acha correto? Você acha honesto isso? Não é, meus irmãos. Para você dizer que você é cristão, você tem que então confessar uma doutrina que seja conforme e consoante a fé cristã dos primeiros pais. Não é justo, não é honesto pensar assim? Então, não deveria ser ofensivo dizer para os trinitários que eles, para serem cristãos, deveriam então confessar uma fé que seja cristã. Mas a doutrina trinitária não é uma fé cristã porque sequer fez parte da fé original dos pais. A mesma coisa vale para a doutrina unicista. Por muitos anos não se pregou a doutrina unicista. A história nos mostra, o primeiro homem que ensinou o unicismo, de que Jesus era a própria pessoa de Deus, foi um homem chamado Noeto, lá no finalzinho do século II, 180, 185. Até então ninguém jamais ensinava que Jesus era o próprio Deus, que aquele que nasceu na manjedoura era o próprio Deus nascendo, ou que aquele que morreu na cruz era o próprio Deus morrendo. Isso nunca foi ensinado. Eu desafio você, investigue, pesquise os livros da patrística, até esse período ali do Noeto, até então você nunca viu ninguém ensinando isso. Então, quando alguém se diz unicista, eu creio que Jesus é o próprio Deus, de onde que ele tirou isso? Da Bíblia? Não. Você pode pegar uma escritura e distorcer. Entende por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo, para perseguir os cristãos, ele tinha escritura para fazer isso, para provar porque ele tinha que demonstrar aquele tipo de zelo. Mas com certeza, meus irmãos, seja qual for a escritura que ele usou para justificar aquela perseguição, ele distorceu aquela escritura. Ele deu um outro sentido, uma outra interpretação. Então, quando Deus se revelou a Paulo, ele então entendeu que para que ele pudesse ser um filho de Deus e provar que tinha uma identidade com Deus, com a sua palavra, ele tinha que conhecer melhor a palavra e agora não mais adequar esta palavra ao seu próprio entendimento, mas render o seu entendimento ao exato sentido que a palavra possui. Amém? Então é isso que eu tenho tentado dizer e falar ao longo dessas viagens que nós temos feito aí pelo Brasil afora. Se você quer demonstrar ser cristão,
E a palavra cristão quer dizer semelhante a Cristo. Você tem que se identificar com Cristo. Eu vou repetir. Isto é honesto, isso é justo, não é verdade? Mas como você vai se identificar como sendo um cristão crendo em uma doutrina que não é cristã? Eu posso ter ofendido alguns amados irmãos ali em Rondônia, que eu visitei, porque eu disse, olha, não há absolutamente nenhuma diferença entre evangélicos e católicos. Não há diferença. Ali no dia 31 de outubro de 2017, os protestantes comemoraram aí 500 anos do protestantismo. Eu disse, eles não tiveram nada para comemorar. Os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos defeitos da igreja romana, os evangélicos também têm. Ah, não diga isso, irmão Diógenes, não. Nós evangélicos não somos idólatras, nós não cultuamos imagens. Quem foi que te disse que idolatria é apenas você cultuar uma imagem de escultura? Ou você esquece que lá em Colossenses 3,5 diz que a avareza, o amor ao dinheiro é uma idolatria? E se tem uma coisa que você mais vê nas igrejas evangélicas é o amor ao dinheiro. O dinheiro foi tomado por muitos líderes como seu ídolo. É triste e é duro dizer isso, mas é verdade. Os evangélicos, meus irmãos, têm os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos defeitos, os mesmos problemas dos católicos. Não há nenhuma diferença. Então eu disse, não tem muito o que ser comemorado. Então Deus não quer que você seja católico. Deus não quer que você seja evangélico. Deus quer que você seja cristão. Só isso. Amém. Eu nunca esqueço lá quando fui servir no exército, lá em Santiago, né, quando eu fui me inscrever para ser um soldadinho conscrito. Tinha uma pergunta lá, qual é a tua religião? E na época eu não frequentava nenhuma igreja, nem católica, nem nada. Mas eu tinha um pouco de noção do que é a religião. Eu sabia que existia a religião hindu, a religião islâmica, né? E eu tinha uma fé. Eu disse, olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio em Deus, né? Não da forma correta, claro. Aí então eu disse, qual é a minha religião? Eu sou cristão, eu disse. Mas essa resposta não satisfez lá, a pessoa me perguntou, não, acho que você não entendeu minha pergunta, qual é a tua religião? Você é evangélico, você é católico, isso? As pessoas não conseguem entender. Não é esse tipo de identificação que Deus quer que você tenha. Você não tem que, para provar que você é cristão, você tem que pertencer a uma igreja, ou pertencer a um grupo, uma denominação. Não! Se você é um filho de Deus, se você é um cristão, você não pertence a homens, você não pertence a igrejas, você não pertence a organizações. A tua única identificação tem que ser com Cristo e mais nada. Com a sua palavra e mais nada. Amém. Aí quando você diz, eu sou católico, você está dizendo, eu estou identificado com o Papa e com a sua infalibilidade papal, que não tem nada a ver com Bíblia. Né? Aí você diz, então eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. Veja, todas essas coisas estão tudo bem, porque o irmão Dani disse, há um pouco de verdade em todas as igrejas, mas nem todas elas não têm toda a verdade. Então, nós sempre aqui, nosso objetivo, eu sei que é o chamado que o Senhor nos deu, é de levar adiante aos irmãos o conhecimento dessa mensagem que o Senhor tem nos dado nesse tempo do fim, que conforme o nosso entendimento, é a mensagem que prepara a noiva de Jesus Cristo para receber o seu esposo. É a mensagem que prepara a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós sabemos que essa mensagem nos prepara de tal forma que nós estejamos aqui capacitados para ser identificados com Ele e não com nenhuma outra coisa que esteja fora da sua palavra. Então eu entendo que Deus nos enviou um profeta mensageiro para nos trazer a mesma mensagem dos pais apostólicos. Quando Deus chamou William Branham, ele deu ao seu profeta visões, e uma das visões que Deus deu ao seu profeta foi de um caminho, uma estrada, e ele viu árvores plantadas de um lado e árvores plantadas do outro lado. De um lado havia árvores que os avós, na visão, dizia que representavam o unicismo. Do outro lado havia árvores plantadas representando os trinitários, a doutrina da Trindade. E na visão a voz dizia, não os cruze. Já temos dito isso nos últimos cultos. Ou seja, a voz dizia, não tente fazer de um trinitário um unicista, não tente fazer do unicista um trinitário, mas fique no meio do caminho entre os dois e tente trazer ambos os lados para o centro do caminho. A voz, Deus disse, é no meio da estrada, é no meio do caminho que você encontra a verdade. Então, se você for para um extremo, se você for para o outro extremo, você vai para ismos, como dizia ele. Então, Deus quer que você sirva a Deus
sirva a sua palavra e que você confesse a sua palavra e esteja identificado com essa palavra. Então, nós entendemos que essa mensagem nos ajuda a compreender exatamente a palavra, agora sem mais as distorções, sem mais as confusões das denominações, de forma que, uma vez nós entendemos exatamente o que a palavra diz, e nós confessamos a palavra, então nós possamos atingir aquela estatura do varão perfeito. E o próprio Paulo, coitado, tentava obter, mas não conseguiu. Ele achou que a religião farisaica dele o tornava perfeito. Mas quando ele conheceu a verdade, então ele viu que ele não estava buscando por isto. Então ele disse, não que eu seja perfeito, não que eu já tenha obtido a perfeição. E agora, veja, aqui ele já está falando como cristão, não é verdade? Agora já não é mais o Paulo fariseu falando. Aqui agora é um apóstolo, um homem chamado, instruído por Deus. E quando recebeu a revelação, ele disse, nem precisei consultar os demais apóstolos para saber se o que Cristo me revelou era verdade ou não. Ele sabia que era a verdade. Ele estava posicionado. Mas veja que ele disse, eu não alego que ainda já alcancei a perfeição. Por que isso? Porque é isso, meus irmãos. Quando você busca a verdade e você se rende a ela, amém? Deus vai aperfeiçoando você mais e mais e mais e mais. Deus vai agregando mais conhecimento a você, Deus vai agregando a você mais informação, Deus vai permitindo que aos poucos, paulatinamente, você vai tendo experiências com Ele, com a sua palavra, de forma que quando você tem essa experiência, você não apenas confessa uma coisa que você alega ter lido e estudado, mas é uma coisa que acima de tudo você está agora vivendo. E isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque embora nós em muitas ministrações precisamos tratar de doutrina, e às vezes é uma parte como que teológica, às vezes você tem que ir um pouco de teologia, porque você tem que explicar exatamente o que a Bíblia está dizendo, e às vezes até a gente usa uma linguagem teológica, mas eu sempre tenho alertado para os irmãos, olha, isso é necessário porque você tem que se desfazer de muita confusão que foi feita sobre doutrina, mas eu sempre tenho dito, não se apegue apenas a esse conhecimento, não fique apenas nisso. Não pense que apenas você obtendo a informação correta, que é a informação intelectual, isso já basta, já é o suficiente. Não! Isto é um processo que você precisa para conhecer a Deus, para conhecer a sua palavra. Mas, na verdade, é um caminho que você tem que percorrer para que depois você venha galgar outros passos mais adiante, cujo principal, o mais importante deles, é que uma vez que você conheça a palavra de Deus, este próprio Deus depois também aí invada o teu ser, tome conta do teu ser. Porque mais importante do que você apenas ter um conhecimento intelectual aqui, você precisa também ter o próprio Cristo aqui vivendo em você. E isto tem que ir além do simples conhecimento intelectual. E muitas pessoas pensam que só porque tem um conhecimento doutrinal, ainda que correto, já basta. E não é o suficiente. Não é suficiente você ter um conhecimento intelectual, um conhecimento da letra, da palavra, ainda que ela seja verdadeira. Que bom, se ela está correta, está bem, mas você tem que ver se isso está resultando em frutos para você. De que serve você ficar estudando e conhecendo a palavra se isso não muda você? Se você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com aquele mesmo gênio, aquele mesmo temperamento, de que serviu todo esse conhecimento? Você está entendendo? A palavra não é para isso. Há poder na palavra, há vida na palavra, há vida na doutrina. Então você vai provar que essa palavra está fazendo efeito na tua vida quando a tua vida é transformada. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Então, a vida de Cristo, meu irmão e minha irmã, tem que realmente entrar em você. E a vida de Cristo só entra em você quando você segue o caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que você tenha acesso ao Pai, você tem que seguir um caminho certo até chegar a Ele. E você não vai chegar ao teu Pai seguindo um caminho trinitário, um caminho unicista, um caminho dualista. O único caminho é Cristo. Amém. A nossa identificação é com Ele, com Cristo e Sua palavra. E é este caminho que vai te levar à perfeição. Então você pode até alegar que você tem uma doutrina correta, mas eu te pergunto, e os frutos do Espírito estão realmente aí? O mais importante é isso. Essa é a pergunta que temos que fazer. Ou eu tenho o entendimento correto, mas ok, o que isso fez comigo? Eu continuo sendo a mesma pessoa? Ou isso realmente me transformou, isso realmente me mudou? Porque quando você realmente conhece a Deus, Sua palavra, é quando você tem uma intimidade com Ele. E essa intimidade vai permitir com que você, de fato, então experimente um novo nascimento.
E o novo nascimento é realmente o batismo com o Espírito Santo. Irmão Branham disse isso. O batismo com o Espírito Santo não é você receber dons. Você pode ser ungido com dons na carne, mas você tem que receber o selo da redenção, que é ali, aqui, no coração, no Espírito. A tua alma tem que estar selada. E para você chegar até esse ponto, há várias coisas que você tem que percorrer, né? O novo nascimento não é uma coisa instantânea. E parece que muitas pessoas querem as coisas, hoje em dia, tudo instantâneo, né? Você tem café instantâneo, você tem macarrão instantâneo, você tem tudo instantâneo, né? E a fé cristã não é uma fé instantânea. Esse é que é o problema, os cristãos querem as coisas muito rápido. Não! Não. Né? Ainda falando sobre as reuniões que tivemos em Rondônia, ali falamos sobre aquele mandamento de Jesus Cristo. Lembra que a lei dizia, ame ao próximo como a ti mesmo? Aí Jesus disse, agora novo mandamento vos dou, ame ao próximo como eu vos amei. E isso é completamente diferente. A palavra diz que a lei e os profetas vieram durar até João Batista. Desde então, a graça e a verdade vem sendo anunciada, vem sendo pregada. E lá em Hebreus 7, eu creio que Hebreus 7,13, diz que a lei tinha falhas, a lei jamais aperfeiçoou coisa alguma. E Paulo disse que esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo é um cumprimento da lei. Mas veja, isso durou enquanto vigorava a lei. Então Cristo ali já estava dando início a uma nova dispensação, uma nova aliança, baseada em melhores e superiores promessas. E por isso que ele disse, olha, para essa nova aliança, agora eu vou dar um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Não ame mais o próximo como a ti mesmo. Acabou, isso morreu, isso era lei. Agora eu quero que você ame o próximo como eu vos amei. Isso é muito mais complicado, isso é um pouquinho mais difícil. É fácil você amar o próximo como a ti mesmo. Eu quero ver você amar o próximo como Jesus te amou. Jesus te amou quando você era inimigo dele. E agora ele quer que você vá e faça o mesmo com os outros. Ame os outros, mesmo que eles sejam teus inimigos. Ah, achou que era fácil? Achou que era fácil ser cristão, viu? Veja, por isso que Cristo teve que dar um novo mandamento. Porque nesse mandamento lá da lei, ama o próximo como a ti mesmo, onde é que está Cristo aí? Você nem precisa de Cristo para isso. E eu expliquei para os irmãos lá, essa regra dourada do ame ao próximo como a si mesmo, faz parte de todas as religiões, sabia disso? Confúcio falava isso, Maomé ensinava isso, Brahma ensinava isso, Buda, Lao Tse, no seu livro lá, Dao De Jing, todos eles ensinavam isso. Ame ao próximo como a si mesmo. Não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse a ti. Mas nenhum deles jamais disseram, ame ao próximo como eu te amei. Buda nunca disse isso. Krishna nunca disse isso. Maomé nunca disse isso. Confúcio. Só Jesus disse isso. E é isso que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões. Então veja, meus irmãos, nós temos que buscar o conhecimento correto da palavra e saber aplicar a palavra corretamente para que você tenha uma identificação correta. As pessoas estão dizendo hoje, eu sou cristão. Aí quando você vai ver, ok, então no que você crê? Eu sou trinitário. Aí eu sou unicista. Aí eu sou dualista. E isso não tem nada a ver com a fé cristã. Estão enganando a si mesmos. Estão pensando que estão amando a Deus, servindo a Deus, sem conhecê-lo. E como que você pode amar um Deus que você não conhece? Me diga. Deus não quer que você o ame sem conhecê-lo. E a única maneira de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. E é a palavra de Deus, não a palavra de uma igreja, de um credo de uma igreja, um estatuto de uma igreja. É essa a nossa briga aqui, por onde nós estamos indo. Nós estamos dizendo, olha, se você quer ser cristão, quer se identificar como cristão, amém. Então identifique-se com a doutrina, com a palavra correta, né? Para que você alcance a perfeição. E mesmo Paulo aqui com a doutrina correta, com o entendimento correto, ele disse, eu não alego que eu já obtive a perfeição, mas estou caminhando para isto. Oh, maravilha! Nós então aqui temos um entendimento que alegamos ser correto, porque nós temos uma mensagem que nos respalda, nós entendemos melhor a mensagem, lembrando, abre, escancara a Bíblia abertamente para nós, entendemos melhor a Bíblia, mas ainda não alegamos que sabemos tudo, nós fomos aqui, vamos ser humildes como Paulo, nós não alegamos aqui também que obtemos já a perfeição, estamos ainda caminhando, progredindo e avançando mais, nós não criamos uma bolha de forma que Deus não pode mais nos tocar, não, Deus, já sei tudo, não me revele mais nada, não me ensine mais nada, já sei tudo, tenho que saber. É assim que as igrejas estão fazendo, é assim que os cristãos estão fazendo. Eles não abrem a sua mente para receber Deus em suas vidas. E por isso que muitas vezes não recebem bênçãos, não recebem nem sequer dons. Não recebem nem dons espirituais.
Muitas pessoas hoje não buscam dons em línguas, não buscam profecias, e não há nenhum problema lá. Você pode buscar esses dons, mas você nunca vai buscar se você não crer e pedir e confessar. É claro que Deus vai dar conforme a necessidade que Ele vê para cada um de nós. Eu digo isso não apenas para irmãos e membros, para ministros que estão à frente da obra, eles precisam de certos dons para ter discernimento, para poder, às vezes, percorrer distâncias, como aqui nós fazemos, para poder aí desbravar e pregar o Evangelho. Às vezes o ministro tem que estar equipado, e muitos não estão com a mente aberta para receber de Deus todas as armaduras necessárias para desbravar, para ensinar, para pregar, para anunciar o Evangelho, para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus queridos, nós temos que ter nossa mente aberta. Nós temos que ter nossa mente aberta para, muitas vezes, questionarmos a nós mesmos. Será que aquilo que eu alego, que eu creio, é a verdade? Nós realmente passamos a nossa teologia por um escrutínio? Vamos dar uma chance a nós mesmos. Vamos ver se o que nós cremos realmente é a verdade. E uma vez que você tem a verdade, aqui Paulo está dizendo, está mostrando para você, nós vamos prosseguir ainda, compreendendo mais e mais. Isso não tem fim, sabia disso? Mesmo lá depois, não é isso, irmão Vinícius, no milênio, você sabia que você vai continuar aprendendo mais e mais lá? Não termina aqui, e não termina no milênio. Lá você vai continuar recebendo mais e mais instrução. Você sabia disso? Então, meus queridos, como que alguém lá no milênio vai conseguir prosseguir e avançar se nem sequer aqui dá essa disposição para Deus lhe instruir mais, ensinar mais e aprender mais? Amém? Veja, eu estou seguindo aqui a vontade do Espírito, falando muitas coisas que estão totalmente fora das minhas notas aqui, mas agora vamos voltar um pouco aqui para as notas, para nós trazer aqui alguma coisa do que Paulo disse. Porque então você entendeu que Paulo disse, olha, eu fui lá na lei fariseu, mas você sabe que ele disse, olha, para mim isso foi restolho, depois que ele recebeu Cristo. Aí você vai lá para o grego, onde a palavra que ele usou para restolho, refúgio, na verdade, Ele diz que isso aqui agora para mim é refúgio. Todo o conhecimento, os graus, a teologia, a posição que eu tinha, tudo para mim era refúgio. Aí você vai lá no grego, a palavra refúgio é eskubalon, que quer dizer qualquer resto como excremento de animais. Paulo disse, olha, o que eu sabia, o que eu aprendi, é como se fosse isso, excremento de animais. É isso que quer dizer. Escória, lixo, sujeira, coisas sem valor e detestáveis. Então, ele não quis dizer com isso que a lei não fosse boa, não. Mas acontece que ele estava entendendo que Deus ele tinha algo melhor para oferecer a ele, para que ele pudesse se manifestar e atuar como filho de Deus. Então, um judeu, ou mesmo os crentes messiânicos, aí, eles tentam convencer você que a melhor forma de você se aproximar de Deus é praticando o judaísmo, lendo a Bíblia em hebraico, e não é nada disso, meus irmãos. Paulo ele disse que com tudo aquilo que ele havia aí aprendido, com a lei e com a luz que a lei havia lhe dado, não foi suficiente para aprimorar o seu caráter. A lei realmente não produziu efeitos nele. Isso porque a lei, como eu disse, jamais pode aperfeiçoar ou aprimorar qualquer coisa. Eu quero ler isso, Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que a lei era fraca e inútil, e não aperfeiçoou nada. Então veja, a única maneira de nós sermos aperfeiçoados hoje é através dessa revelação da palavra, do Evangelho. Porém, ainda que o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de falar tenha passado aí por uma completa revolução, depois que você conhece a revelação, o Evangelho, as boas novas, mesmo assim, meus irmãos, nós temos que insistir em buscar o aperfeiçoamento e amadurecer ainda mais. Paulo ele já havia recebido a sua conversão quando ele escreveu isto, mas o que ele estava almejando aqui agora era o aperfeiçoamento do seu caráter. E isso é uma coisa que todos nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos buscar. Esse deve ser o alvo de todo cristão. Aperfeiçoar o nosso caráter, de forma que realmente nós tenhamos uma natureza que se aproxime mais com a do nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo disse aí, depois lá numa outra epístola, que a lei serviu somente para tornar o pecado conhecido.
A lei apenas só escancarou que ele era um pecador. Então a lei realmente não tinha perfeição nenhuma. Eu quero ler aqui uma mensagem do irmão Branham, Lei ou Graça, de 54. A lei trouxe a ira, ou trouxe o pecado à vista. Veja, eles não tinham, eles fizeram todas aquelas coisas lá no passado, antes da lei, e eles não estavam em pecado, porque não havia nenhuma lei. Veja, até que a lei existisse, o pecado não era considerado como pecado. Mas quando a lei veio, não é isto? Então a lei nos matou. Por isso que Paulo disse, né? A letra mata, ou seja, a lei mata, porque a lei revela que somos falhos, que somos pecadores. Então a lei não nos beneficia em nada. Então, porque não havia nenhuma lei para dizer que eles estavam em pecado, mas quando a lei veio, a lei foi acrescentada até que a perfeição viesse. Então veja que havia um progresso. Deus deu a lei por alguma razão, serviu de aio para conduzir o povo até Cristo. Então tudo vai caminhando. Veja, Deus sempre trabalha em continuidade, sempre degraus são estabelecidos por Ele para que você vá percorrendo e caminhando, para que você atinja essa perfeição. Então a lei ali não permitia você ter essa experiência, esse aperfeiçoamento. Como foi dito lá em Hebreus, a lei era somente uma sombra dos bens vindouros, mas que não poderia por si mesma tornar ninguém perfeito. Somente aqueles que nasceram do Espírito é que realmente podem ser aperfeiçoados. Amém? Amém. Porque esse Espírito é que vai produzir algo neles que os tornam diferentes. E que a lei totalmente era ineficaz, era incapaz de fazer isso, ou seja, de dar o novo nascimento. Só o Senhor Jesus Cristo, aqui na forma do Espírito Santo, é que vai aprimorar nossas vidas, nosso caráter, para que sejamos transformados, para que experimentemos o novo nascimento. Quero ler outra mensagem do irmão Branham. E assim é todo homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus. Não é você que é transformado. Há algo em você que alguma coisa mudou, que fez de você uma pessoa diferente. Você olha para a vida diferente. Você olha para as coisas de uma maneira diferente. Não que você seja um borbulhar, é algo dentro de você empurrando isso para fora. É Cristo empurrando para fora o testemunho e a vida. Você está conseguindo entender isso? Então, veja, só o conhecimento da palavra, o conhecimento intelectual não faz isso. É um processo, é verdade, você tem que ter o conhecimento. Mas o conhecimento mostra-se ser verdadeiro quando você começa depois a ter essa experiência aqui que a Umbanda fala, de Cristo empurrando a vida dele para fora de você. Ou seja, de fazer com que a tua própria vida então comece a refletir ele. Então, se a tua vida continua sendo a mesma coisa, vou voltar para o mesmo argumento, você, ainda que alegue ter tido um conhecimento correto, alguma coisa está faltando. Tem que haver Cristo aí empurrando algo, alguma coisa tem que ser despertado em você. E esse despertamento, obviamente, só vai ocorrer nos eleitos. O Umbanda chamava muita atenção disso. Ele disse que é dura essa palavra, mas realmente a mensagem é como uma semente que somente frutifica na terra do eleito. Há um povo aí que vai ouvir a doutrina, ainda que seja verdade, e nada vai acontecer nele. E Paulo, você vê lá os argumentos dele, e ele diz, isso é uma evidência de perdição. Porque se você realmente conhece a palavra, e fica razoando contra ela, e fica discordando, e se mostra rebelde, e a palavra mostra, o irmão Branham também dizia isso, desobedecer a palavra é praticar iniquidade. É quando você sabe que você tem que fazer uma coisa e você não faz. E a palavra diz que os iníquos não herdarão o reino dos céus. Então, se você alega que conhece a palavra e ela é pregada a você e você se rebela contra ela, então alguma coisa está errada. Quando você realmente é da eleição e você ouve a palavra, você vai dar amém para a palavra. Você não vai ficar dizendo esse negócio como alguns até na mensagem dizem, eu tenho um bom espírito, eu posso ter a doutrina errada, mas eu tenho um bom coração. Vamos lá, você vai provar que tem um bom coração, não rechaçando a doutrina correta depois que você a ouve. Se você tem um bom espírito, você tem um bom coração, então quando você recebe a doutrina correta, você não vai rechaçá-la. Você vai provar que você vai receber quando Cristo começa a empurrar a vida dele para fora de você, para que você possa atuar como ele, viver como ele, falar como ele, agir como ele. Ser cristão, semelhante a Cristo.
É o que eu estou dizendo. A doutrina, há uma vida aí. Há um poder na doutrina. Não é apenas palavras. Há poder na palavra de Deus. Amém. Mas é esse o problema. A palavra e o poder da palavra só vai surtir efeito nos eleitos. Em alguns, a palavra pode estar correta, irmão Vinícius. Pode estar tudo certo. Mas ele tem que ser uma terra fértil para que essa palavra seja plantada e adquira raízes. Não é isso que Jesus disse? Às vezes a planta, a semente cai em um lugar e a pessoa fica alegre com a palavra, mas como a palavra não cria raiz, ele não se firma e acaba se desviando. É isso. Agora, se ele se desvia, não quer dizer que é porque houve um problema na palavra, a palavra faltou poder. Não. O que acontece é que muitas vezes, se a palavra não criou raiz, é porque alguma coisa mais aqui que havia em nós que tinha que morrer. E Jesus disse que temos que carregar nossa cruz todos os dias, ou seja, todos os dias você tem que morrer. Todos os dias alguma coisa aí tem que morrer em você. Umbanda diz que nós pecamos 1000 vezes ao dia. 1000 vezes ao dia. Às vezes é alguma coisa que falamos, alguma coisa que pensamos, alguma coisa que até fizemos ou deixamos de fazer. Estamos podendo desagradar a Deus. Então veja, nós temos que estar sempre cientes de que o que nós estamos fazendo é realmente Cristo em nós fazendo. Porque quando você realmente morre para si mesmo, é aquilo que Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou a si mesmo por mim. Agora é Cristo vivendo em nós. Agora é Cristo atuando em nós. Se Ele é nossa cabeça, somos seu corpo, então nossas mãos é as mãos dele. Nossos pés são os pés dele. E se a palavra diz que Ele está lá sentado no lugar celestial juntamente, né? Se o Cristo está lá sentado no lugar celestiais, e Ele é nossa cabeça, então estamos lá também em uma representação. Né? Assim como estivemos na cruz em uma representação. Aquele corpo nu lá que foi pregado, era a nossa nudez que estava lá sendo pregada. Era a nossa nudez lá que estava sendo julgada. E agora, quando Cristo é ressuscitado pelo Pai, era você ali sendo ressuscitado para uma nova vida. E Ele agora está aqui na forma do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para fazer de nós uma nova obra-prima, assim como Cristo, o Umbanda explica isso, foi uma obra-prima que Deus preparou. Agora Deus está por 2000 anos preparando uma nova obra-prima, que é a igreja, a noiva. Deus está preparando uma noiva. Deus está aperfeiçoando uma noiva pela sua palavra, para que ela esteja apta para receber o Cristo quando Ele vier buscá-la. E é triste porque Ele disse que quando o Filho do Homem vier à Terra, Ele perguntou, será que Ele vai encontrar fé nela? Não. Ele vai encontrar trinitários, Ele vai encontrar isso e aquilo, se dizendo cristão, mas a fé, a vida que eles estão expondo ali não é a vida de Cristo, não é a doutrina de Cristo. E Paulo alertou, porque ele disse que nos últimos dias seria assim, muitos seriam avarentos, isso, aquilo, você sabe que ele falava. E de quem que ele está falando? Dos cristãos dos últimos dias. Não está falando das pessoas, porque naquele dia as pessoas já estavam fazendo aquilo ali. Por que ele disse, nos últimos dias as pessoas seriam soberbas, desobedientes aos pais, mais amantes de si mesmos, avarentos? Por que ele está falando isso? Naquele dia ninguém fazia isso? Claro! Então por que ele falava que só nos últimos dias isso ia ser feito? Porque ele estava dizendo que nos últimos dias os cristãos seriam assim. As suas vidas seriam aquilo ali. Demonstrando que eles apenas se intitulavam cristãos. Era um rótulo. Mas as suas vidas não refletiam o que eles alegam ser. Entende, meus irmãos? Por que nós insistimos nisso? Porque nós levamos a mensagem, porque nós trazemos a doutrina, porque nós revelamos a palavra como ela nos foi trazida nesse tempo do fim. É para que nós realmente sejamos reeducados, sejamos treinados, de forma que nós possamos refletir realmente o Cristo. E não mais o que os cristãos hoje alegam refletir e que nada tem a ver com Cristo. Estou repetindo várias vezes até para fixar bem isso na tua mente. As pessoas se dizem, se intitulam, se identificam com uma coisa, mas você vai ver o que eles estão se identificando e não tem nada a ver com a palavra. Então o Umbanda vai continuar aqui, eu quero continuar a leitura que ele falou. Aqui ele diz, Cristo é empurrado para fora e o testemunho e a vida. E tudo volta a Cristo. A lei, tendo uma sombra das coisas por vir, não poderia tornar alguém perfeito. De que assunto Paulo fala aqui? Da perfeição. Deus exige perfeição. Ninguém jamais poderia ir para o céu sem ser perfeito. Veja, perfeito. Você deve ser perfeito.
E mesmo assim a Escritura diz que ninguém é perfeito. Então, se você deve ser perfeito para ir para o céu, e a Escritura diz que ninguém é perfeito, e todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus, e como é que nós alguma vez entraremos no lugar do Deus vivo e habitaremos quando Ele exige perfeição? Jesus disse, creio no Sermão da Montanha, Ele disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele disse isso, não foi? Pense na perfeição que Deus requer da pessoa, uma perfeição. Quando o pecado foi permitido pela primeira vez no Jardim do Éden, o homem estava em perfeito estado até que ele caiu. E então ele estragou a sua perfeição, ele estragou a sua herança com Deus. Perdeu a sua comunhão e foi cortado para longe de Deus. Quando eu penso sobre perfeição, então como poderia alguma vez ser perfeito? Agora, o escritor aqui disse que esses sacrifícios que eram oferecidos a cada ano, continuamente, nunca puderam tornar alguém perfeito. Então vejam, meus irmãos, Romano aqui diz, cada crente que está em Cristo Jesus está aperfeiçoado para sempre. Se você está em Cristo, este Cristo está te aperfeiçoando. Porque Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados ou limpos pelo Espírito Santo. Então, estamos na perfeição. E veja que nós somos perfeitos em Cristo porque Ele assumiu o nosso lugar. Nós vimos que todas as obras de justiça que Paulo fez enquanto ele estava lá na lei, não passaram de refúgio para ele, como ele disse. E só quando ele conheceu Cristo é que ele pôde aí atingir a perfeição. E não por alguma coisa que ele houvesse feito, mas pela perfeição daquilo que Cristo já havia feito esse lugar. Nós não somos perfeitos pelo que nós somos ou fazemos, mas pelo que Cristo é e pelo que Deus está fazendo em nós. Amém? Amém. Outra mensagem lembrando aqui, aliança incondicional. Não é o que eu sou, quem eu sou. É a perfeição de Jesus Cristo em Deus, que morreu em meu lugar, para me fazer o que eu sou. Não é se eu posso permanecer, eu não posso, é se Ele pode permanecer no meu lugar. Entende o que ele está dizendo aqui? Você não tem que se esforçar para ser perfeito, você nunca vai conseguir. Ah, eu vou evitar de fazer isso, vou evitar de fazer aquilo. Não tente fazer, você nunca vai conseguir. A única maneira de você ser perfeito é deixar que Cristo empurre a sua vida, não é isso? Em você, como disse Mombana, e Ele vai fazer essas coisas por você. Isso vai surtir, vai ocorrer naturalmente, não é isso? Naturalmente você vai abandonar a bebida, você vai abandonar o cigarro, você vai abandonar o mundo, naturalmente você vai largar aquele gênio forte, naturalmente você vai parar de resmungar, naturalmente o teu nervosismo vai ser controlado, né? Porque todos nós somos nervosos, né? Mombana diz que as pessoas espirituais, quanto mais espirituais são, mais nervosas são. Mas se o Cristo está aqui, isso, sabe, isso não te domina, você tem controle sobre isso, né? É como uma pessoa que tem diabetes. Ela tem diabetes, mas se ela souber se controlar, a diabetes não domina ela. Ela tem domínio sobre a diabetes. E nosso gênio forte, isso tudo, não vai dominar você se o Espírito de Cristo estiver em você. Isso vai controlar você e essas coisas não vão tomar conta de você. Né? Porque muitas vezes o diabo usa essas situações, né? Ele sabe como é que você é, ele sabe como você pensa, ele conhece as tuas falhas, teus erros, teus defeitos, e ele explora muito isso. Ele tira proveito do que nós somos, nossas fraquezas. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, essas fraquezas são como que bloqueadas. O diabo pode tentar pegar alguma coisa ali para te influenciar, ele não vai conseguir. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Cristo está tomando conta da tua vida. Cristo está realmente assumindo o teu ser. Cristo realmente está transformando você para que você seja semelhante a Ele. Amém. Então, o que você é aqui é um sinal de que você é algo mais em algum lugar. Você sempre quiser estar na perfeição, vocês cristãos. Há uma perfeição. E essa perfeição não é nesta vida. A verdadeira perfeição, meus irmãos, não é aqui. Nós estamos caminhando para isto. Paulo disse, eu não obtive essa perfeição ainda. Essa perfeição só vou conseguir quando tivermos novos corpos, a adoção plena. Mas para você chegar lá, você tem que caminhar por isto. E não ficar parado e marcando passo nos mesmos lugares. Você tem que progredir, você tem que avançar. Né? Mas cada homem e mulher aqui, que é um cristão, cada pessoa que é um cristão aqui agora, já está glorificado na pessoa, na presença de Jesus Cristo. Amém?
E você tem um outro corpo, e você não terá em algum outro tempo, você tem agora. É isso, você já tem. Você já está sentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Agora, há um outro corpo esperando por você, se este perecer. Poderia você pensar nisso? Amém. Então, o que é necessário entendermos é de que, embora haja então uma perfeição que somente vai ser alcançada aí quando nós tivermos nossos corpos glorificados, que é o que o Maboni está dizendo aqui, há porém uma perfeição sim aí que você precisa aí conquistar aqui nesta vida. Há algo assim que você tem que buscar. E o apóstolo Paulo ele nos disse que essa perfeição ela só é adquirida pelo conhecimento de Cristo. Você tem que chegar a um conhecimento perfeito dele. Isso você tem que ter. Ainda que você não seja perfeito, mas o conhecimento dele tem que ser perfeito. Uma palavra só é o reino de... Uma palavrinha fora do lugar, Mamãe diz, é o reino de Satanás. A serpente lá no Éden não precisa de muita coisa, só tirou uma palavrinha do lugar. É tudo isso que precisa. Então, você não pode ficar com uma partezinha só fora do lugar, o resto do céu. Tudo tem que estar. Você tem que ter toda a palavra no seu devido lugar. Concordar com toda a palavra. Paulo disse, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento. E a palavra lá no grego para fundamento quer dizer sistemas de verdades. Então ele estava dizendo, eu estabeleci para a igreja vários sistemas de verdade. Ele falou sobre eleição, predestinação, batismo do Espírito Santo, falou sobre a deidade, falou sobre casamento e divórcio, falou sobre uma série de coisas, semente da serpente. Tudo isso são o fundamento que ele falou, que eram princípios básicos de verdade, sistemas de verdade. A palavra no grego lá, que eles lembrar agora, parece que é eritéia, algo assim. Quer dizer isso, é um sistema de verdades. E ele disse que o fundamento, ele resumiu tudo com a palavra Jesus Cristo. Ele não disse isso? Eu lancei o fundamento. É um sistema de verdade, são várias coisas. E ele disse, tudo isso é Jesus Cristo. Então, quando você diz que crê em Jesus Cristo, você está admitindo, eu creio no fundamento que os apóstolos deram, que é uma série de sistemas de verdades. Então, você tem que crer em tudo aquilo ali. Não é dizer, não, tudo bem, eu creio na, como é que é? A eleição, soberania de Deus, não é eu por livre-arbítrio que decido se eu quero ou não ser salvo. Sim, concordo, mas como é que é a deidade? Como é que ele explicou que Jesus é o Filho de Deus? Não, eu creio que Jesus é o próprio Deus. Então você já está, entende? Tirando uma coisinha de fora. Você tem que aceitar todos os princípios, você tem que aceitar toda a palavra. Então, só quando você aceita toda a palavra é que você tem todo o Cristo em você, a doutrina de Cristo. Esse é o grande problema, o grande dilema que nós enfrentamos nas igrejas. Elas concordam com muitas coisas, mas não com toda a palavra. Precisamos aceitar toda a palavra. Ainda que nós não sejamos perfeitos, mas a doutrina tem que ser perfeita. Tem que ser. Nem uma coisinha para mais, nem para menos. Isso é importante. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Amém. Deixa eu continuar aqui lendo. Mamãe aqui vai dizer o seguinte. Eu quero ler a palavra do apóstolo Paulo aqui melhor. Colossenses capítulo 1, verso 27. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando. Então, essa palavra aqui que Paulo usou, admoestando, no grego é notetel, que quer dizer admoestar, advertir, exortar. Ele disse ensinando, são duas coisas que ele fazia com a igreja. Ele disse que exortava e ensinava. Para que isso? Para que você tenha Cristo em vós. Como é que você faz para ter Cristo em vós, Cristo em nós? Através da exortação e através do ensino. É isso que você tem que ter. E a palavra exortar, você tem que entender, quer dizer isso, admoestar, advertir, a palavra nos admoesta, a palavra nos adverte, quando você está seguindo outro caminho que não é ela, a exortação é para isso. Veja o que você está fazendo, veja o que você está confessando, veja o que você está crendo. Quando você está crendo em alguma coisa errada, a palavra então agora está te exortando. E quando você é exortado e aceita, ótimo. Então agora o que você tem que fazer? Ser ensinado. Porque ele diz, ele admoesta, ele exorta e depois ele ensina. E a palavra ensinar, que quer dizer o quê? Vem lá do grego didasko, que quer dizer ensinar, conversar com outros a fim de instruí-los, quer dizer
dar instrução, instilar doutrina. Isso aqui eu estou tirando lá do vocabulário do Strong, a palavra do grego aqui. Tá? Então ele disse que ele ensinava, e a palavra ensinar quer dizer isso, instilar doutrina a alguém, algo ensinado ou prescrito, explicar ou expor algo, ensinar algo a alguém. Então veja, Paulo aqui ele está dizendo que ele ensinava a doutrina. Para que isso? Para que você tenha Cristo em vós. A todo homem em toda sabedoria, né? Para que tudo isso? Para que ser exortado? Para que ter doutrina? Para que ser ensinado? Para que tudo isso? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Esse tipo de perfeição você tem que ter. Você tem que ser exortado pela palavra, você tem que ver se o que você está crendo é realmente a verdade. Se não for, corrija-se, e uma vez corrigido, agora você tem que ser instruído, você tem que passar por um treinamento, um conhecimento da palavra. Para que isso? Para que você seja perfeito em Cristo. Isso você tem que buscar. Deus exige isso de você. Para que você seja um filho perfeito. Mamãe falava muito sobre isso. Muitos são filhos, mas nem todo filho é adotado. Ele falava sobre adoção. Havia filhos que eram filhos, mas que não eram adotados. Então o verdadeiro filho é quando ele era realmente adotado. Talvez em uma outra ocasião, até o irmão Vinícius pode explicar melhor aqui para você. Quando o filho realmente era adotado, ele recebia a autoridade do pai para representar o pai. O pai lhe dava cheques em branco, digamos assim a mamãe falava assim, para que ele pudesse assinar no seu próprio nome, representando o pai. Porque ele passou por testes, ele foi vitorioso nos testes, ele pôde ser realmente adotado como filho. Mas alguns, mamãe disse, são filhos, mas não passaram no teste. Não foram aperfeiçoados em Cristo. Não aceitaram a exortação e muito menos o ensino. E nós insistimos muito nisso, porque mamãe sabia que esse seria um problema da igreja nos últimos dias. Ainda que Deus nos revelou uma mensagem através de um profeta mensageiro e até ajudou esse profeta, dando a ele um mestre que estava ao seu lado, que o irmão Oliveira, né, que nos ajudou também a esclarecer a doutrina. A irmã disse para o irmão Oliveira, irmão Li, assim como as pessoas não estão mais aceitando o meu ministério de cura divina, elas também não aceitarão o teu ministério de ensino. E o problema não é só com o Oliveira, é com tudo. Hoje as pessoas não querem mais ser instruídas. As pessoas não estão mais tendo paciência de se render a essa doutrina. Não querem mais ser ensinados. Você pensa que isso é um problema lá nos denominacionais? Os denominacionais querem só sinais, né? Eles querem sinais, visagens, revelamentos, é só o que eles querem. A doutrina é a última coisa que eles querem saber. E você pensa que isso é só lá com eles? É triste, né, irmão Vinícius? Dentro de tabernáculos, há pessoas que estão já com as suas mentes fechadas, não querem, não estão mais aceitando serem instruídos, ensinados, não querem. Acham que o que já aprenderam já é o suficiente. E se identificam com aquilo que eles aprenderam e se dizem cristãos. Não é um problema só com evangélicos, tem pessoas nos tabernáculos que pensam que são cristãos, mas vai ver a doutrina que eles confessam. Nada tem a ver com a fé cristã. Amém? E veja, nós só podemos estar aqui nessa reunião simples, humilde, tratando essas coisas, porque aqui nós não estamos presos a homens que jamais nos deixariam crer nessas verdades. Nós aqui damos liberdade ao Espírito Santo para que ele revele toda a palavra para nós, para que nós sejamos perfeitos em Cristo Jesus. Aceitamos a admoestação, aceitamos a exortação, para que sejamos instruídos e perfeitos em Cristo. E seguimos a mesma linha de Paulo, e nós não alegamos que obtemos já a perfeição. Não, nós temos um bom entendimento da revelação, da palavra, da mensagem, mas talvez há muita coisa mais ainda para aprender, há muita coisa mais ainda que saber aplicar. Às vezes nós sabemos, temos muita informação e não sabemos nem como ajustar, como adequar isso, como aplicar isto. Sabe, não é tão simples assim. Mambanda falava, né? Muitas irmãs creem na mensagem, ele falava assim, mas não dão conta dela. Às vezes nós temos muito entendimento, e está até correto, mas às vezes não damos conta disso. Porque a palavra diz que nós somos corruptos, nosso coração é corrupto. O que quer dizer a palavra corrupto? Quer dizer que nós nos vendemos fácil. O que é um corrupto? Não é aquele que se vende? E muitas vezes nós nos vendemos, a Bíblia diz isso. Nós somos corruptos, a palavra diz. Nós nos vendemos fácil. Muitas vezes nós cedemos facilmente a uma ira, facilmente a um pensamento errado, equivocado, deixamos de ir na igreja, deixamos de crer, deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus.
Às vezes um pensamento vem em nossa mente e às vezes nós, baseando nisso, nós fazemos uma crítica errada acerca de alguém, né? Porque isso, nós nos vendemos fácil, nosso coração é corrupto, se vende muito fácil. Então, quando nós temos esse aperfeiçoamento em Cristo, Ele vai nos aprimorando, Ele vai nos aperfeiçoando, e essas coisas não têm mais domínio sobre nós, mas nós passamos a ter domínio sobre essas coisas. Então, todo crente precisa de exortação, conforme o que Paulo aqui nos mostra, e de ensinamento. Eu acho que você já entendeu. Exortar significa encorajar, estimular, incitar. Significa também aconselhar, advertir, que é quando se leva aí a consciência do pecador os seus erros, os seus pecados. Mas embora muitos aí sejam exortados, poucos são realmente instruídos e ensinados. Alguns até são exortados, mas não aceitam ser instruídos. E ninguém no corpo de Cristo poderá alcançar a sua perfeição a menos que esteja debaixo do ministério de ensinamento. Você sabia disso? Você precisa disso. Porque é o ensino sobre a doutrina de Cristo que vai levar o eleito à sua perfeição e ao aprimoramento do seu caráter. Então, como nós vimos, Paulo disse que, ainda que você esteja buscando aí pelo seu aperfeiçoamento, e é óbvio que ele não estava aí resumindo a busca de sua perfeição apenas em um conhecimento, que ele já tinha, porque isso ele já possuía. Mas, como já dissemos, o aperfeiçoamento que ele estava buscando era com respeito ao amadurecimento do seu próprio caráter. Era isso que Paulo estava buscando. E que vai muito além aí de uma simples instrução, de um conhecimento aí intelectual, mas realmente de uma experiência e de uma prática de vida cristã. E isso é diário, todo dia. E se o conhecimento que um crente alcançou sobre a doutrina de Cristo ficar só limitado aí à concepção intelectual, mental, como eu digo, isso jamais vai atingir ou vai fazer ele chegar ao aperfeiçoamento. Você tem que ir além disso. Você tem que se render à vida de Cristo para que Ele possa empurrar a vida dele em você, como disse o irmão Brando. Então, como Paulo disse, que Deus quer que todos conheçam o mistério de Cristo, e ele acrescentou aquela expressão, né? Cristo em vós. Não se tratando aí do conhecimento de Cristo apenas nossas mentes, mas realmente aí do Cristo completo, Cristo vivendo em nossas vidas, Cristo vivendo em nossos espíritos, em nossas almas, nossos corações, no nosso agir, no nosso falar, ou seja, Cristo realmente vivendo em nós. E como eu acabei de dizer, Mambrando também disse, Cristo empurrando a vida dele através de nós. Então, meus irmãos, a definitiva revelação de Jesus Cristo não se dá intelectualmente, mas é pela manifestação da própria vida do Cristo em nós. Aprenda quem é Deus e quem é o seu Filho, e você será perfeito. Agora, você tem que entender que esse conhecimento, embora seja aclarado na tua mente, tem que ir além disso. Porque quando Cristo vive em você, é que você se torna perfeito em Cristo. Amém? Mensagem aqui do irmão Brana, lá do seu livro das Eras. A fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois lá em Tiago 1,3 diz, a prova da vossa fé opera a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência, tem que vir pela prova da nossa fé. A vontade de Deus para nós é a perfeição, e essa perfeição é a paciência, esperando em Deus, esperando por Deus. Esse é o processo de desenvolvimento do caráter. Era isso que Paulo disse que não alegava ainda ter obtido. A perfeição, ou seja, o seu caráter. Nosso caráter tem que ser constantemente ser aperfeiçoado, ser desenvolvido, para que a gente possa realmente refletir Cristo em nós. Para que Cristo possa se manifestar em nós. Então, meus irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo. Eu tenho muitas notas aqui. Não é o meu desejo de me estender aqui em muitas coisas. Apenas espero que isso possa estar aqui ajudando vocês no que eu estou dizendo. Porque uma banda disse que isso tudo contribui para que, uma vez que você conheça a palavra, seja instruído por ela, aprimore a tua fé. E a razão disso é para que você, tendo a fé certa, você produza obras certas. A fé sem obras é morta. Né? Então, ainda que você diga que você tem a doutrina correta, você vai provar isso pelo tipo de vida que você vive. Né? Se você diz que a tua doutrina está certa, ótimo, para mim não tem problema. Creia no que você quiser, mas quais são os frutos que você está produzindo? É isso que vai provar se a doutrina que você
tem aí está correto? O que realmente isso tem feito de você? De tudo que eu digo, do que tudo foi dito essa noite, eu espero apenas que você guarde isso que eu estou dizendo. Veja no que resultou a fé que você alega ter obtido. O que isso fez de você? Te tornou um crente melhor, um filho melhor? Fez de você um esposo melhor? Fez de você uma esposa melhor? O que essa doutrina fez com você? Ou você continua sendo a mesma pessoa? Você não pode mais ser a mesma pessoa depois que você recebe a palavra. Você realmente tem que ser transformados. Transformados pela renovação das vossas mentes. É isso? Renovação das vossas mentes. Quando você tem um novo entendimento, a mente é renovada. Mas se você não é transformado pela renovação da mente, então alguma coisa está errado. O que adianta você ter uma nova mentalidade, uma renovação de entendimento? Eu achava que o Trinitário estava certo, eu achava que o Unicídio estava certo. Bom, renovei o entendimento, minha mente foi renovada. Mas isso se transformou? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então tenham um entendimento renovado, mas sejam transformados por isso. Aleluia. Amém. Permita-se ser transformado. Amém, meus queridos? Amém. Essa breve e simples palestra que eu quero ter com vocês aqui. Vamos colocar de pé, vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai Celestial, esse é o tempo que tivemos para tratar dessas coisas que são mistério também para muitos que se dizem ser teus filhos, mas que talvez estejam enredados, presos a sistemas, tradições de homens. Mas, Senhor, estamos aqui buscando o aperfeiçoamento, como diz a tua palavra. E o próprio Paulo disse e alegava não ter alcançado isto. E aqui também estamos buscando a ti, Senhor. Então, que tu possas fazer com que essa obra seja consumada e completa em cada um de nós que estão aqui, Senhor. Cada vida aqui representada, cada família aqui representada. Que eles possam caminhar junto, rumo a essa perfeição, Pai. Que tu nos encha mais e mais da compreensão da tua palavra e do teu Santo Espírito. E que isso venha renovar não somente o nosso entendimento da palavra, mas que sejamos transformados por essa palavra. Que possamos, Senhor, estarmos identificados com essa palavra. É isso que tu busca hoje, nessa noiva do tempo do fim. Um povo que esteja firmemente sólido no fundamento, que é Cristo, e que acima de tudo esteja identificado com Cristo, e com a palavra de Cristo, e com a doutrina de Cristo. Nos ajude, Senhor. E se há alguma coisa em nossos corações que está servindo de atrapalho, se há alguma coisa que estamos colocando no meio do caminho que impede de nós sermos irradiados, invadidos do fluxo do teu Espírito, então, Senhor, remova. Seja qual for o atrapalho, seja qual for o tropeço, seja qual for o obstáculo, Senhor. Se há alguma coisa em nós, que partiu de nós, o que temos feito, Senhor, renova-nos. Tira de nós aquilo que nos atrapalha. Ajude-nos, Senhor. Ajuda os teus filhos que aqui estão. Que eles possam crescer, que eles possam ser aperfeiçoados. Nós queremos isso, Senhor. E tu está buscando um povo assim. E nós estamos aqui prontos, desejosos de servir a ti e dizer, Senhor, aqui estamos. Enche-nos com o teu Espírito. Enche-nos com a tua glória. Dá-nos, Senhor, a direção em todos os nossos fazeres, todas as nossas decisões. Que a mesa com de fogo que guiou o teu profeta em muitas decisões, em muitos caminhos pelos quais ele teve que percorrer, que essa mesa com de fogo esteja agora aqui também nos guiando em tudo, em cada passo que nós dermos, para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Senhor, guia nossas vidas. Aqui nos rendemos a ti, nos entregamos a ti agora, Senhor. Tome conta de nós. Enche-nos com o teu Santo Espírito, Pai. Que possamos ser transformados com a tua palavra e que a vida de Cristo seja empurrada de dentro para nós e que nós possamos, como disse o teu profeta, fazer barulho. Não com apenas lábios, mas que as nossas próprias vidas seja algo ensurdecedor para o incrédulo, que ao contemplar nossas vidas possam ver que realmente tu, Cristo, vive em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. O irmão quer cantar mais um hino ou já encerramos o culto? Amém. Glória a Deus. Maior, não há Deus melhor.